Então, vamos nessa? Vamos para mais uma aula, né? E, como eu falei para vocês, cariótipos e ciclo celular é a nossa aula agora, certo? Eu, professor Antônio de Jesus, com vocês para estudar o ciclo de vida de uma célula. Tranquilo? Então, vamos começar com o cariótipo. O que verdadeiramente é o cariótipo de uma célula? Olha só. Cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos de uma célula ou de um organismo. Em um cariótipo são apresentadas todas as características dos cromossomos, como o número de cromossomos da célula, os tamanhos deles, as posições dos seus centrômeros, né? Se eles são cromossomos metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos ou telocêntricos, tá certo? As formas desses cromossomos. Muito bem. Olha só, aqui eu tenho dois cariótipos, certo? Um cariótipo masculino e um cariótipo feminino. Vejam bem, a situação aqui é fazer o seguinte, mostrar para vocês que os cromossomos, em primeiro lugar, eles estão divididos aos pares, né? Essa numeração indica os pares dos cromossomos. A espécie humana tem um total de 46 cromossomos, dividido em 23 pares, certo? O par, o último par, XY, ele apresenta o cariótipo masculino, né? XY, e o último par, XX, apresenta o cariótipo feminino, par 23, né? Tanto para a espécie humana, no caso feminino, o seu par de cromossomos sexuais é XX, quanto para masculino, o seu par de cromossomos sexuais é XY, tá certo? Neste caso aqui, do lado esquerdo, um cariótipo masculino, tá? Veja, do par 1 até o par 23. E, do lado direito, o cariótipo feminino, do par 1 até o par 23. Atenção para um detalhe. Todos esses cromossomos estão distribuídos segundo o seu tamanho, posição do centrômero, né? E neste caso aí, aqui ainda o cromossomo ainda é duplicado, olha só, tá? Vejam bem. Então, eles estão aqui, olha o par 6, né? Par 7, par 21, o par 22. O par 21 é aquele que costuma ter um problema, né? Lá na divisão celular, geralmente, quando é para se separar, não separa, aí ocorre uma série de problemas que leva à síndrome de Down, que a gente vai estudar lá no futuro como trissomia do par 21. Então, o cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos de uma célula ou de um organismo. Muito bem. Agora é o seguinte. Cromossomos que determinam o sexo do indivíduo. Porque nós temos dois tipos básicos de cromossomo. Aqueles que determinam o sexo do indivíduo, que são chamados de alossomos ou cromossomos sexuais, e aqueles que não determinam o sexo do indivíduo, que são chamados de cromossomos autossômicos ou não sexuais, a maioria, né? Vejam bem, todos esses cromossomos aqui, até o par 22, vejam bem, até o par 22, são cromossomos que não determinam o sexo do indivíduo. Como assim? Eles estão presentes tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. E são portadores de genes que expressam características tanto masculinas como femininas. Tá certo? Características somáticas, características que não interferem na diferenciação do sexo do indivíduo. Por isso que eles são cromossomos que não determinam o sexo, tá?
Já os cromossomos que determinam o sexo do indivíduo, alossomos ou os cromossomos sexuais, o par XX na mulher e o par XY no homem, esses cromossomos, tanto no homem quanto na mulher, eles apresentam genes que expressam características que diferenciam o sexo masculino do sexo feminino. Características secundárias que vêm fazer essa diferença, por exemplo, o desenvolvimento das glândulas mamárias na mulher, a supressão das glândulas mamárias no homem, por exemplo, né? Então, são 23 pares de cromossomo, sendo que no sexo feminino, que eu mostrei anteriormente para vocês, tem o 23º par dos cromossomos XX e no homem o 23º par dos cromossomos XY, que são cromossomos diferentes, tá certo? Então, quais são os tipos de cromossomos na espécie humana? Os cromossomos que determinam o sexo do indivíduo, chamados de alossomos ou cromossomos sexuais, e os cromossomos que não determinam o sexo do indivíduo, chamados de autossomos ou não sexuais, tá certo? Então, muito bem. Agora, com relação a esses cromossomos, nós temos também dois tipos de célula. Vejam bem. As células haploides, células que apresentam metade do número de cromossomos da espécie, vejam bem, elas só apresentam metade do número de cromossomos da espécie. Apresentam apenas um cromossomo de cada tipo, os seus cromossomos não se distribuem em pares, porque tem um de cada tipo, então eles não formam pares de cromossomos iguais. Não vão formar o que a gente chama mais adiante de cromossomos homólogos. Isso aí a gente não vai ter, tá certo? Não tem cromossomo formados pares e cada conjunto haploide de cromossomos de um organismo, também chamado de genoma, genoma é o conjunto haploide de cromossomos de um organismo, é representado pela letra N, tá certo? Por exemplo, como células haploides, aquelas que têm apenas a metade do número de cromossomo, a espécie humana, minha gente, no total ela tem uma célula diploide, ela tem no total, o próprio conjunto cariotípico da espécie humana, ele tem 46 cromossomos. Suas células haploides só tem quantos? Só tem 23. Só tem 23. Então, nós vamos ter, na realidade, apenas um cromossomo de cada tipo. Olha só, um de cada tipo. Daqueles 23 pares, só tem um representante, tá? Por isso, não tem cromossomos formando pares. Uma célula haploide, ela apresenta a metade do número de cromossomos da espécie, tá certo? Apenas a metade. Não tem cromossomo formando pares e cada conjunto haploide de um organismo é representado pela letra N. Exemplo, os gametas são haploides, os esporos de plantas, que são células também de reprodução, são haploides, esporos tanto de plantas quanto de fungo, células resultantes de processo partenogenético. O que é, na realidade, a partenogênese ou um processo de reprodução partenogenética? É quando um gameta sozinho se desenvolve e origina um novo indivíduo. Ora, se gametas já são haploides, olha só, se gametas já são haploides, só tem a metade do número de cromossomos da espécie, então, se ele se desenvolve sozinho, no caso do óvulo, isso acontece com os óvulos, então vai originar um novo indivíduo, esse processo é chamado de partenogênese, tá certo? Então, o processo partenogenético é quando um novo indivíduo se origina a partir apenas de um gameta, no caso do óvulo. Já que o óvulo é haploide, todas as células somáticas desse novo indivíduo também serão haploides. Vejam bem, no caso das células haploides, óvulo, espermatozoide, células somáticas de um zangão, olha só,
óvulo, né? Tá aqui o óvulo, com uma série de espermatozoides já prontos para penetrar, mas apenas um vai fazer esse trabalho. Então, o óvulo e o espermatozoide são os famosos gametas, tanto óvulo quanto espermatozoide. São óvulo, gameta feminino, e espermatozoide, gameta masculino. Então, essas células são haploides, essas células têm N cromossomo, tá certo? N cromossomo significa dizer que elas só têm a metade do número de cromossomo. Olha aqui um espermatozoide, né? Já pronto para penetrar o óvulo, para fazer a fecundação. É isso? E aqui nós temos um zangão. Olha o zangão aqui, ó. Zangão, né? O zangão, ele é o macho das abelhas. A reprodução do zangão, a origem do zangão é um processo partenogenético. Sabe por quê? Porque ele vem de um óvulo não fecundado. Nas abelhas, as fêmeas são formadas a partir de óvulos fecundados, por isso que elas são diploides, as operárias, a rainha, que é a única fértil. E os machos, no caso do zangão, eles são formados de óvulos não fecundados, tá certo? De óvulos não fecundados. Por isso, eles são partenogenéticos e todas as suas células somáticas, todas as suas células do corpo são haploides. Agora, com relação às células diploide, vejam bem, são células que apresentam o conjunto completo, olha só, conjunto completo de cromossomos da espécie. Os cromossomos formam pares, olha, formam pares, e esses pares de cromossomos, formados por cromossomos iguais, são chamados pares de cromossomos homólogos. A espécie humana tem 23 pares de cromossomos homólogos, daí o total de 46. Apresentam dois conjuntos haploides de cromossomo, 2 genomas, olha só, 2 genomas. E, obviamente, representado por 2 N's. Enquanto a célula haploide é representada por N, aqui N indica a metade do número de cromossomo da espécie, ou um genoma, a célula diploide é representada por 2N. Qual o número diploide de cromossomo da espécie humana? A espécie humana apresenta um 2N igual a 46. Exemplos de células diploide. O zigoto, está aqui um óvulo novamente, né? Desculpem, está aqui um zigoto, né? Este é um zigoto, ele é resultante de quê, minha gente? Ele é resultante da união entre um espermatozoide, vejam bem, resultante da união entre um espermatozoide e um óvulo. É a primeira célula de qualquer organismo de reprodução sexuada. A primeira célula de qualquer organismo de reprodução sexuada é o zigoto, tá certo? Aqui uma célula diploide, célula somática, essa animação apresenta apenas esta célula diploide para mostrar que os cromossomos estão os pares, olha só, 2 cromossomos iguais. Então, esta aqui seria uma célula 2N igual a quanto? 2, 4, 6, 8. Então, ela seria uma célula 2N igual a 8, certo? Uma célula diploide. Minha gente, a questão é a seguinte. A diferença entre uma célula diploide e uma célula haploide está com relação ao número de cromossomos. Agora, uma célula óbvia diploide ela é 2N e uma célula haploide é N. Agora, como é que essas células vão se comportar a partir daí durante a vida, né? Isso nós vamos chamar de quê? De ciclo de vida de uma célula ou também ciclo celular. O ciclo celular, tá certo? Aqui está célula, porque é ciclo de vida de uma célula. O ciclo de vida de uma célula, aqui no esquema está mostrando ciclo mesmo, ele tem 2 etapas. Ele tem a etapa em que a célula não está se dividindo. Esta etapa em que a célula não está se dividindo
Essa etapa é chamada de intérfase. É a etapa em que a célula não está se dividindo, tá? E ela é dividida em 3 períodos, olha aqui. Período G1, período S e período G2. E dá para ver, de uma certa forma, que a intérfase é a maior parte da vida de uma célula, né? Uma célula leva cerca de mais de, aliás, dependendo da célula, né? Mas ela leva mais de 50% do tempo da sua vida em intérfase, tá certo? Então, ó, aqui uma célula surgiu de uma divisão anterior e ela entra em intérfase, crescimento, desenvolvimento, duplicação do seu material genético, duplicação do seu DNA, tá? As moléculas de DNA se autoduplicam e aí ela se prepara para a divisão lá no período G2 da intérfase, tá certo, moçada? Então vejam bem, depois que ela atinge a fase adulta, no final do período G2, ela vai entrar em divisão. Então ela vai passar pelo processo de mitose ou divisão da própria célula. Então, a mitose é dividida didaticamente em etapas: prófase, metáfase, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aí entra num pequeno período de citoquinese, né? E que a gente vai ver mais adiante, e completa a sua divisão. Então, uma célula filha, ao final do ciclo celular, ao final da divisão celular, divide-se em outras 2 células, sendo que se a divisão for por mitose, essas 2 células serão idênticas entre si e idênticas à célula que a originou. Então, voltamos aqui. Ciclo de vida de uma célula, dividido em 2 etapas. Qual? A intérfase e a divisão celular. Vejam bem, a intérfase e a divisão celular ou mitose. A divisão celular é dividida em quantas etapas? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, é dividida a divisão celular em 4 etapas. Já a intérfase é dividida em quantos períodos? Período G1, período S2 e período G2, 3. Sendo que aqui no período S nós vamos ter uma coisa importantíssima, que é a duplicação dos cromossomos ou a duplicação da quantidade de DNA da célula, anunciando o seu processo de divisão. Então, isso é o ciclo de vida de uma célula. É o período, é a etapa, é o ciclo em que ela surge de uma divisão até ela completar a sua própria divisão. Vejam bem, até ela completar a sua própria divisão. Agora, o ciclo celular, vejam bem, daqui ele volta, né? Então, o ciclo celular, ele é um ciclo, né? Daqui é a mitose. A seta aqui, mitose, que é a divisão celular. Depois vem o período G1, né? A fase S, que é a fase de divisão ou duplicação do material genético da célula, e o período G2, que é aquele que prepara a célula para a sua duplicação, tá certo? Então, vejam bem, no período G1, ocorre intensa síntese de RNA e proteínas e aumento do citoplasma, ou seja, crescimento e desenvolvimento da célula, tá certo? Já no período S, cadê o período S? É este aqui que está representado em verde. Este é o período de síntese de DNA, né? Em que ocorre a duplicação das moléculas de DNA, o processo de replicação ou autoduplicação. Isso leva, consequentemente, à duplicação dos cromossomos. Então, cada cromossomo, nesse período aqui, passa a ter 2 cromátides, né? De cromossomo simples, ele passa para cromossomos
duplicado. No período S da intérfase que nós apresentamos bem aqui. Então, o período G1 é o período de crescimento e desenvolvimento celular com intensa síntese de RNA e proteínas e aumento do citoplasma. O período S é o período de duplicação da quantidade de DNA da célula, o que acarreta como consequência a duplicação dos cromossomos. E nós temos o período G2, que é o tempo adicional para o crescimento celular, assegurando completa replicação do DNA antes da mitose. Porém, lembrando, no período G2, todos os cromossomos já estão duplicados. A duplicação dos cromossomos, ela de fato anuncia que a célula vai entrar em divisão. Então, período G1, crescimento e desenvolvimento da célula com intensa produção de RNA e proteínas. Período S, período de síntese de DNA ou duplicação da quantidade de DNA da célula. O que ele acarreta? A duplicação das cromátides dos cromossomos. E o período G2, que é aquele período ainda que a célula complementa o seu crescimento, ainda há uma certa síntese de proteína para formar principalmente as fibras que vão ajudar na movimentação dos cromossomos durante a divisão, tá certo? E, finalmente, a própria divisão celular, né? Que é a mitose. Muito bem. Por fim, a mitose, né? Como eu falei para vocês, a divisão equacional da célula, em que uma célula vai se dividir, né? Uma célula filha vai se dividir em duas outras idênticas entre si e idênticas à célula mãe original. Isso nós chamamos de mitose, que é a segunda etapa do ciclo celular. O ciclo celular, olha só o que eu botei aqui para vocês. O ciclo celular, conjunto de processos que ocorre desde a formação de uma célula até a sua própria divisão em duas células filhas, tendo natureza cíclica. A célula se divide originando duas descendentes, com divisão do núcleo, mitose, e divisão do citoplasma, que é chamada de citocinese. Nós vamos ter isso lá no final da telófase. A etapa seguinte é compreendida no espaço entre as duas divisões celulares sucessivas e foi denominada de intérfase. Então, aqui você tem um resumo do que falamos até agora. Olha só, então o ciclo celular, minha gente, ele é dividido em quantas etapas? Duas. Mitose e intérfase, ou intérfase e mitose. Tá? Intérfase é a fase de crescimento e desenvolvimento da célula. E a mitose é a fase de divisão celular, dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá certo? Tá aqui o ciclo, né? Ciclo de vida de uma célula, representada nesse quadro, em que nós temos, olha aqui, a intérfase, bem aqui, ó, a intérfase e, obviamente, o período G1, surgindo do final de uma divisão, o período S de duplicação dos cromossomos e o período G2, que anuncia a mitose. Então, uma célula surge de uma divisão anterior, ela entra em intérfase. Daqui, ó, ela entra em intérfase, correto? Então, ela vai crescendo, se desenvolvendo, ocorre a duplicação do seu par de centríolos, anunciando já que vai haver alguma coisa diferente aqui, início da separação dos centríolos, formação do fuso de divisão, já agora dentro da mitose, né? Lá na prófase, a metáfase com os cromossomos já pareados no equador da célula, porém o núcleo se extinguiu lá na prófase, né? A metáfase ela já ocorre com o cromossomo no máximo de condensação, porém o núcleo já desapareceu. Na anáfase, os centrômeros se duplicam, vejam bem que cada cromossomo duplicado agora em duas cromátides agora passa a ser
passam a ser duas cromátides filhas que são puxadas para os polos da célula num processo chamado de anáfase. Então, anáfase nós temos divisão do centrômero e migração dos cromossomos filhos para os polos. Telófase, reorganização do fuso de divisão e desaparecimento do núcleo, além de isso aqui na prófase, na prófase. Na prófase nós vamos ter formação do fuso de divisão, condensação dos cromossomos, desaparecimento da carioteca. Na metáfase, cromossomos distribuídos no equador da célula, no máximo de condensação, formando a placa equatorial. Na anáfase, nós vamos ter a divisão dos centrômeros, formando as células filhas, que migram para os polos puxadas pelas fibras do fuso de divisão. E na telófase, nós teremos a reorganização dos núcleos filhos e a divisão do citoplasma. Também a descondensação dos cromossomos no interior da célula, surgindo aí, então, duas novas células filhas. Sabe, moçada? É isso, tá? Então, isso nós chamamos de ciclo celular, o ciclo de vida de uma célula, correto? Então, até a nossa próxima aula, nós ficamos por aqui, né? Foi uma aula muito boa. Reveja essa videoaula novamente, quantas vezes for necessário. Faça quantas vezes forem necessárias, façam as suas anotações para estudar, né? E nas nossas próximas aulas nós vamos falar mais detalhadamente da mitose e também da meiose. Então é isso aí, tá certo? Então até a nossa próxima aula. Um abraço a todos. Tá certo, moçada?